Nós estamos aqui no sítio arqueológico da igreja de Tiatira. Há uma mensagem dura de Jesus para essa igreja. E aqui, diferente de Filadélfia, que só tem elogios, e de Sardes, que só tem repreensão e diz só sobre o remanescente, nós temos aqui uma igreja com repreensões e elogios, né? Eu sou um estudioso de como civilizações surgem e como elas desaparecem, né? Ao longo do tempo, ao longo da história, muitos mundos foram criados e esses mundos deixaram de existir. Quando a gente pensa na história dos romanos, como o império dos persas, dos egípcios, que foi a grande cultura, né, que disputava a proeminência contra os hititas, que eram os únicos que faziam frente a eles, mas que por séculos e milênios continuaram sendo uma cultura pujante, até que Moisés nasceu ali e foi para o palácio, e Isaías vai dizer que o Egito nunca mais será uma grande nação. Quando nós pensamos na Babilônia, quando a gente pensa na Mesopotâmia, né, nos Sumérios, nós pensamos em civilizações poderosas. E a grande pergunta é, será que o mundo ocidental, judaico-cristão, vai desaparecer também? Foi o Jonah Goldberg que escreveu O Suicídio do Ocidente, The Suicide of the West, falando sobre a possibilidade desse mundo nosso, como ele existe, deixar de existir. O Thanos é um destruidor de civilizações, né? Satanás é isso. Lá, quando se descreve, pouquíssimas vezes tem textos tão claros sobre Lúcifer, como em Ezequiel 28 e Isaías 14. E quando se refere a ele, diz: você destruiu o seu povo. Está falando de uma entidade genocida, como Pol Pot, como Stalin, como Mao Tse-tung, esses grandes déspotas que mataram seu próprio povo, que destruíram suas nações. E Lúcifer é esse exterminador de gente, odeia pessoas. A indústria do aborto é isso. Satanás, ele odeia pessoas, né? Ele é a própria encarnação do mal. O mal não é uma coisa etérea, assim, tipo uma força, uma energia. O mal é uma personalidade. Um terço dos anjos caíram com esse ser e eles se tornaram principados, potestades, hostes do mal, forças espirituais. E a realidade visível, ela esconde por detrás a realidade invisível. Tanto que no texto de Ezequiel, capítulo 28, quando vai falar de Satanás, de Lúcifer, vai começar dizendo: assim diz o Senhor ao príncipe de Tiro, tu és homem, apesar de querer ser Deus. E começa a descrever um julgamento sobre ele. Lá no verso 12 vai mudar o tom: assim diz o Senhor ao rei de Tiro. Nós vamos ver a personalidade física, que é o príncipe, e por detrás dele uma entidade espiritual, né? Não precisa ser muito esperto e inteligente para saber que existem pessoas que estão mal acompanhadas. Existe alguém por detrás dessas forças. Eles guardam um poder muito grande. Não é uma coisa comum ou normal o que eles representam. Eles têm alguém por detrás. Para fazer a maldade que eles fazem, eles são energizados por uma força incomum, uma força transcendente, uma força espiritual, uma força invisível. E aqui nessa cidade, a descrição do que se fala aqui é de um sistema, o sistema jezabélico, né? Cada carta tem a sua apresentação. Jesus aparece aqui como Filho de Deus. Entenda que Apolo é o filho de Zeus, que é o padroeiro, a espécie da entidade local que era adorada no local, no sítio. Então, quando Jesus vai falar a essa cidade, a essa igreja da cidade, ele fala: eu não sou o filho de Zeus, eu sou o filho de Deus.
Mas entenda que ele é o Filho de Deus não como Deus. Ele é o Filho de Deus como homem. Porque antes de ser homem, ele sempre foi Deus. E a divindade de Jesus não tem paternidade, mas sim a sua humanidade. Dá para entender isso ou não? Sim. Ele se encarnou, e quando se encarnou, se tornou o Filho do homem, né? Então ele se tornou homem, e como homem era Filho de Deus. Mas na eternidade ele tem um nome, ele é o Logos, ele é o Verbo. E como eu disse lá na igreja de Sardes, ele tem um novo nome, né? O nome que nós conhecemos é Yeshua, né? E ele está presente em toda a Escritura. E a apresentação dele é justamente essa. E eu vou ler com você aqui a carta de Jesus à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, a igreja de Tiatira é uma igreja que trabalhava. É uma igreja com obras abundantes. É uma igreja com um movimento pujante. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É quando Jesus diz: olha, vocês permitiram que um DNA estranho crescesse no meio de vocês. Uma pessoa possuída de uma outra inspiração, sabe? Essa coisa de alguém por detrás do outro, essa entidade por detrás de alguém. Tem gente que não anda sozinho. Aí você pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião. Dei-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus está falando sobre um sistema. Entenda que Jezabel é a princesa fenícia do século VIII a.C. Nós estamos agora no século I. E Jesus está falando que existe alguém que incorporou a mesma entidade, a mesma pessoa, o mesmo espírito que está operando na igreja de Tiatira. Alguém com o mesmo comportamento. E quem era a princesa fenícia do século VIII? Era a mulher que perseguia os profetas. Era a mulher que matou os profetas. Era a mulher que ameaçou Elias. Veja a característica de ameaça. Elias enfrentou 400 profetas de Baal e 450 profetas do posto ídolo. Entenda que a grande imagem do ciúme de Deus era Aserá. Aserá era a imagem da deusa. Hoje, Gaia ou Cibele, ela tem diversos nomes nas várias culturas onde ela age. As Astarotes são muitas, não é uma só, assim como as Stars. Eu não quero me aprofundar nesse tema aqui hoje, talvez em Éfeso eu faça isso. Mas nós vamos ter então uma mulher inspirada por um outro espírito que está liberando palavras proféticas. E no meio dessas palavras proféticas, ela está ali inserindo alguma contaminação. E Jesus está falando: eu vou punir aqueles que adulteram com ela. E adultério na Bíblia, nesse sentido, é prostituição espiritual, é idolatria. Idolatria é um adultério. Deus é o Senhor e eu te dou esse livro, ok? Agradece para Ele. Obrigado. Não, eu que te dei. Deus te deu a vida e você agradece para Ele. Deus criou esse universo lindo e a gente vai falar: muito obrigado, fulano de tal, Deus Beltrano. Deus criou o universo. Oxigênio deve-se a Ele, a vida, a força, a semente, a terra. Todas as coisas procedem dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Ele nos deu a vida. Nós, como Paulo diz, nos movemos, nele existimos, nele respiramos. E deveríamos adorá-lo e agradecê-lo por todo o bem e por toda a dádiva que Ele nos dá. Mas o que fazemos? Nós erigimos ídolos. Esses ídolos modernos são diferentes dos antigos, feitos de pau, de pedra, de madeira. Os ídolos modernos são bem esquisitos hoje.
E a gente está nessa fase do homem se tornar o seu próprio ídolo, nesse espírito do tempo, a pós-modernidade, onde é o homo deus, né? O Yuval Noah Harari, lembra do livro? O best-seller é quando o homem se torna um deus, é quando meu corpo é minhas regras, não entre na minha privacidade, afinal de contas eu sou o juiz final dos meus atos, ninguém pode me julgar. Já ouviu isso? É o amor, a minha religião é o amor. Não, amor não é promiscuidade, ok? Amor não é promiscuidade. Chame promiscuidade de promiscuidade. Amor é sacrifício. Amor é atropelar seus sentidos, seus sentimentos, seus hormônios, sua vontade de atropelar, de fazer as coisas ruins e se sacrificar pelos outros. Isso é amor, sacrifício. É isso que o marido faz pela esposa, que a esposa faz pelo marido, um homem faz pelos seus filhos. Um líder faz pela sua nação, sacrifício. Você pode sacrificar sem amar, mas você nunca pode amar sem sacrificar. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós. A prova do amor é sacrifício. Digam isso para Madonna. Então Deus diz, eu vou ferir esse DNA de morte. Os filhos desse espírito, entenda que Jezabel é um espírito de manipulação. O que é manipulação? É feitiçaria. O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. O que é feitiçaria? A feitiçaria na antiguidade, você tem a imagem do caldeirão. Você pega uma pitada de pólvora, um olho de morcego, uma perna de cobra, uma mosca branca. Não, não tem perna de cobra nem mosca branca. E você faz um caldeirão, e você faz uma poção. E o que você quer com aquela poção? Controlar os outros. Controlar os outros é feitiçaria. Porque Jezabel, ela se encarna, não é um espírito feminino, opera em ambos os casos. Mas normalmente quando uma mulher é possuída pelo espírito de Jezabel, ela trata seu marido como seu filho. E o seu filho como seu marido. E aí você tem lá, porque a encarnação da personalidade vem lá da Babilônia, Semiramis e Tamuz. Tamuz ou Nimrod era a mesma pessoa, porque ela era consorte do seu marido, o consorte do seu marido obviamente, mas era também mãe do marido. Era uma espécie de relacionamento assim. E você vai ver isso com Ísis e Osíris. Você vai ver isso com Afrodite e o seu correspondente grego, Adonis, que é Eros na cultura dos romanos e Vênus. Esse espírito é mais que um espírito, é um sistema de manipulação. E Deus disse, eu vou ferir essa coisa da manipulação. Você sabe, exercer autoridade sem limite é manipulação. Ultrapassar as suas prerrogativas como pai, como mãe, como governante. Nós estamos vivendo, o espírito de Jezabel está solto lá da onde a gente veio. Só existe uma autoridade sem limite e ele mesmo obedece a sua palavra. Deus obedece os seus princípios que ele mesmo criou. Quantos estão comigo aqui? Amém. Mas o ponto é, Deus diz, eu vou ferir esse sistema de morte. Eu estava lendo esse capítulo assim, eu falei, cara, escrevi legal esse capítulo, tá bom. Vou mudar pouca coisa nele. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Sabe o que Deus está dizendo? As igrejas vão saber. Eu não escrevi isso aqui só para Tiatira. Eu escrevi isso para todas as igrejas de todos os séculos, de todas as eras, de todos os tempos. O que nós estamos aqui nessas 7 igrejas é um modelo de igrejas que se repetem. Jezabel está lá no Brasil. Tem igreja que tem alguém usurpando a autoridade. Tem igreja de membro que quer forçar seu pastor a fazer o que ele quer, manipular, e mediante palavras proféticas, tá? Ou o pastor que quer dominar o rebanho com uma autoridade que ele não tem para poder fazer o que ele está fazendo. Quando um filho quer manipular o pai, quando o pai está manipulando os filhos, Jezabel é manipulação, é o caldeirão. Vamos lá? Feitiço, poção, eu quero controlar. Lá no Brasil tem as mulheres que querem enfeitiçar o cara, quer controlar o cara, e com café na calcinha, e dá para o cara beber o café, e aí depois o cara não consegue ver mais ninguém, só aquela mulher. Já viu esses homens enfeitiçados?
Essa piada não foi boa, né? É a simpatia. Simpatia é feitiçaria. Qualquer forma de operação no mundo espiritual para controlar alguém é bruxaria. Quantos estão comigo aqui? Amém. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eu não tenho que conhecer as coisas profundas de Satanás, eu não estudo demonologia, demonografia. As pessoas saem por aí, sabem o nome de todas as entidades. Tem gente que chega e fala assim, eu sei o nome do principado, do filho do principado e quantos demônios tem no bairro. Eu falo, cara, quem tu revelou? Eu tenho conflitos assim, a gente se esbarra com o demônio, eu tenho essa coisa de colidir com forças espirituais. Às vezes acontece, porque se você não está andando junto com o diabo, de vez em quando você bate de frente com ele, né? Ok? De vez em quando você encontra. Mas eu tenho conflito com esse povo que vive se esbarrando com o demônio toda hora, é vulto. Eu estou vendo um demônio aí no seu ombro, eu estou vendo ali um vulto, você tem um terceiro olho aberto aqui, a gente tem que fechar esse olho. Na verdade, você tem que passar na sala de libertação, porque tem gente aí. Não está sozinho. Outra carga não vos jogarei, não jogarei sobre vós. Se você vence o espírito de Jezabel, você não vai ter outra carga. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se você vence o espírito de manipulação, você vai ter verdadeira autoridade. Quantos estão comigo? Amém. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando aqui às igrejas. Isso aqui é o sinete de Jezabel, onde ela despachava no palácio. Jezabel, ela... Uma história só para a gente terminar, né? Tem várias histórias dela lá na Bíblia, você pode ler isso em 1 Reis. Ela tem um espírito manipulador, ela mata os profetas, persegue Elias, ameaça, essa voz da ameaça, um profeta que resistiu 850 outros profetas e ficou intimidado por a voz de uma feiticeira, porque ele estava cansado, estava extenuado, e ele saiu do jogo. Eliseu entrou no lugar porque ele estava esgotado, entrou num burnout. O profeta tem burnout na Bíblia, né? E aí Deus fala, não, vou dar uma saída honrosa, vou mandar um carro de fogo, uma grande saída. Elias foi. E Eliseu não resolve a situação com Jezabel não, tá? Quem vai resolver é um cara doido, chamado Jeú. Jeú é aquele sujeito que Eliseu pega um dos seus discípulos e diz, pega esse negócio de óleo. Jeú vai estar lá no lugar X. Quando você entrar e abrir a porta, joga o óleo na cabeça dele, diz, Deus te fez rei de Israel, abre a porta e sai correndo. E é isso que ele faz. Ele unge Jeú, e Jeú já fica empoderado por aquela capa de rei. Ele já estava assim, só esperando a hora de ir para cima, e vai atrás de Jezabel. E aí ele fala, Baal recebeu pouco sacrifício. Hoje é dia de sacrifício. Junte todos os adoradores de Baal dentro do salão. Eles estavam pensando que ia lá oferecer um sacrifício para Baal. Jeú fechou as portas e mandou matar todo mundo. E o que ele fez? Matou toda a descendência de Acabe e de Jezabel. É o que a Bíblia fala, né? Eu vou destruir todo esse DNA. Na história da Bíblia, não existem só civilizações que desaparecem. Existem linhagens inteiras que desaparecem porque elas representam a contaminação. As pessoas criticam lá no Ocidente porque que Josué entrou dentro de Canaã e exterminou 7 nações. As pessoas falam, isso é genocídio.
Entenda, existe um filme que você deveria assistir para entender um pouco mais sobre isso. Apocalipto, do Mel Gibson. Mostra os intestinos da cultura dos maias, que eram formados de várias tribos. Existiam tribos mais fortes. Vamos dizer que tem uma tribo mais forte ali com 200 homens fortes, que invade uma tribo com 100 homens mais fracos. Eles entram, eles matam todos os homens, fazem alguns escravos, estupram as mulheres e pegam os filhos. E chegam no alto de uma pirâmide, eles abrem o peito do sujeito assim vivo, pegam o coração dele pulsando, erguem adoração ao Deus. O coração pulsando, pum, pum, pum. Isso mostra no filme, tá? Se você não tem estômago, não assista. E o corpo do sujeito é jogado para baixo. Era a cultura deles. Eu estava numa aula de arqueologia da faculdade. E a professora, cheia dos símbolos maias, até Azteca, todos aqueles símbolos. E ela mostrando imagens, 15 mil crânios humanos dentro de uma pirâmide. 15 mil pessoas que foram sacrificadas. E de repente eu falo, que loucura. Ela diz, não, você não pode criticar isso, porque isso é a cultura deles. O quê? Como não posso criticar isso? É o princípio etnocêntrico. Você não pode julgar a cultura dos outros a partir da sua cultura, porque isso é uma espécie de preconceito. Existe uma lei, um princípio universal. Os 10 mandamentos não é um mandamento para uma cultura, é para todas as culturas. Quantos entendem isso em nome de Jesus? E lá nos 10 mandamentos está dizendo, não assassinarás. Lá está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus. Só existe um Deus. E por fim, Jeú entra e manda, os eunucos derrubam Jezabel lá de cima. Ela cai embaixo e os cães comem as suas carnes. O que nós estamos tratando aqui do século I não é aquela princesa, porque ela morreu e não existe reencarnação na Bíblia. O homem está destinado a morrer uma só vez e após a morte o juízo. Ninguém volta para cá. Só tem um bilhete de ida e não tem volta. Depois da morte vem o julgamento final. Nós estamos falando de uma pessoa influenciada pelo mesmo Espírito. Quando nós fomos em Pérgamo, é Balaão quem está lá. E Balaão já tinha morrido há séculos. Mas Jezabel é um arquétipo. Assim como todos os personagens da Bíblia são arquétipos. E o diabo está querendo contratar pessoas para executar o papel que ele quer. As pessoas me perguntam, quem é o anticristo? Eu não sei, tem muito candidato para ser. Tem muita gente pronta para fazer o mal. Tem mais gente pronta para preencher o papel do anticristo no mundo do que cargo de anticristo. E a Bíblia não fala de um anticristo, fala de muitos anticristos. E cada ciclo da história tem o seu anticristo, como tem os Davis e como tem os Saús. Os personagens da Bíblia representam comportamentos. E nós temos que decidir qual vai ser o papel que a gente vai aceitar. Você é um ator, chamam você para ler um roteiro e aceitar aquele papel para fazer um filme. Você aceita ou não, você declina. Na vida é assim. Deus tem um roteiro para você, está dizendo, eu quero que você viva essa história. Satanás tem um roteiro para você também, falando, eu quero que você viva essa história. Talvez você vai ter que sair daqui e dizer, eu vou declinar de um papel que eu fui convidado a participar. Acredite, nesses 30 anos de ministério, eu já declinei de muitos papéis que eu fui convidado. Não foram poucas as vezes que eu falo, não, esse papel aí eu não vou interpretar, esse não é meu. Essa contratação aí veio lá dos quintos. Eu não vou aceitar o papel porque esse aí não é o papel que Deus me chamou para viver. E tem gente que preencheu o papel de Jezabel, que está operando na manipulação. Dentro dos mais variados tons. Tem os mais variados tons de cinza, os mais variados tons de vermelho, né? O comunismo tem, socialismo tem, progressismo, então, e tem os mais variados tons de Jezabel, né? Tem a Jezabel light, low profile, e tem a Jezabel raiz, né? Tem gente aqui que está assim, me achando estranha essa conversa. E tem o Acabe também, assim, que às vezes dá um... Não, mulher! A Bíblia diz, ninguém ouve como Acabe, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava para o mal. Tem líderes, que são líderes incríveis, mas o problema deles é o staff deles.
Eu estou lá em Brasília e eu tenho visto que existem realmente líderes muito bons, mas eles foram estragados pelo seu entorno. E é isso que é o espírito de Jezabel, esse sistema, onde essas pessoas más conseguem inspirar ou condicionar o líder para tomar decisões erradas. Você não pode mudar algo que você aceita. Você não pode... Uma atitude não confrontada. As pessoas acham que confronto hoje é falta de amor. Confronto é colocar as coisas em perspectiva. Nosso relacionamento vai dar certo se a gente fazer esse ajuste. E nós vamos seguir para adiante e vamos estar a vida inteira junto. E isso é parte de todos os relacionamentos de amizade, pastor e ovelha, de casamento, enfim, sociedade. Eu acho que tá bom aqui. A gente vai... A civilização ocidental vai desaparecer? Não, não vai. O sol não vai se pôr no ocidente. Você sabe por quê? Porque Josué subiu e mandou o sol parar e a lua ficar até que todos os inimigos fossem destruídos. Sol, lua e estrelas é o sinal do fim, o crepúsculo de uma civilização. No Apocalipse é incrível o filme, né? Assim como na queda de Constantinopla, quando você assiste a ascensão do Império Otomano, você vai ver que quando Constantinopla caiu, houve um eclipse. É incrível, né? O sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem entre as nuvens com poder e grande glória. José vê o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, os ramos dos irmãos, né, os molhos se rendendo diante dele. É uma mudança de governo. E nós estamos aqui anunciando um novo governo. O governo que jamais terá fim. O reino de Deus está chegando. Em Apocalipse 11, verso 15 vai dizer: e os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E o livro a carta a Tiatira termina que Deus está treinando pessoas para se sentar com ele no trono, para governar cidades e nações. Amém. Aqueles que vencerem o espírito de Jezabel vão ter a autoridade sobre as nações. Amém. Pai, eu quero orar hoje por cada uma dessas pessoas, que nós não sejamos seduzidos por outros espíritos, enganados pelas mentiras, tentar coagir, forçar, manipular. Nós queremos ser de fato ovelhas que seguem o bom mestre e sermos líderes que estão um passo à frente das pessoas e um passo atrás de Deus. Queremos que o Senhor nos capacite para vencer a manipulação. E hoje nós quebramos o espírito de manipulação. Nós hoje quebramos o poder de Jezabel dentro de casamentos, dentro de famílias, dentro de relacionamentos, dentro de igrejas e no sistema eclesiástico do Brasil. Pai, nós queremos que o Senhor fira de morte todo o DNA da manipulação naquela nação. O DNA dos desigrejados que estão rebelados, e o espírito de rebelião é como o pecado da feitiçaria. E o DNA dos líderes que machucam, que todo o tempo estão ultrapassando seus limites de autoridade. Nós queremos esse equilíbrio e queremos ser achados entre os fiéis, os leais, que vão através do serviço e através da pureza estabelecer um padrão e um DNA que te agrade. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos seguir.